mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: a maioria dos peixes segue a correnteza. Alguns poucos nadam contra a correnteza. E, digamos, seria uma metáfora, seriam os homens. E alguns mudam o curso do rio. Então, dentro da tradição filosófica, a maioria das pessoas elas seguem, digamos assim, Spinoza, que era um filósofo, diz assim: se alguém jogasse uma pedra e a pedra pensasse, quando a pedra estivesse voando, ela acharia que ela era livre, mas ela não perceberia que tinha sido jogada por alguém. Então ele acha que tudo que acontece segue uma causalidade, toda causa segue um efeito, né? A concepção de Spinoza. Já outros acham que é o contrário, que o homem é um ser radicalmente livre. Por exemplo, Sartre, que é um filósofo do século passado, ele era um defensor dessa ideia de que o homem é radicalmente livre. Ele disse que as limitações que a vida nos impõe são apenas como se fossem barreiras que o atleta pula para mostrar a sua liberdade. Então, quando você se justifica, eu estou deprimido porque aconteceu tal coisa, para Sartre isso é um comportamento de má fé. Você está encontrando uma justificativa para não exercer a sua liberdade. Então ele diz que é um ser radicalmente livre. Então ele já é uma concepção totalmente oposta, ele prega essa radical liberdade. Então o homem está condenado a ser livre. Ele diz, essa é a palavra. O homem está condenado a ser livre. Então se você justifica a sua ausência de liberdade, é porque você está agindo de má fé. Tem outros que já tentam dar uma concepção mais ou menos intermediária. Por exemplo, Hegel diz que a liberdade seria a consciência da necessidade. O fato é que no século passado, tanto na sociologia como na filosofia, começaram a investigar o que é que determina o comportamento humano. Então, nas ciências sociais, por exemplo, começaram a perceber o peso das estruturas econômicas. Né? O marxismo fala muito assim, o peso da infraestrutura, dos determinantes econômicos. Freud fala sobre a questão do inconsciente, que o inconsciente ele influencia muito o consciente. Durkheim, na sociologia, falou na questão da influência da sociedade sobre a consciência individual, a consciência coletiva sobre a consciência individual. Então, todas essas influências levaram os sociólogos a dizer que o homem morreu. Nos anos 60, anos 70, dizia a morte do homem, falar na morte do homem nas ciências sociais. Significa o quê? Que o peso da estrutura é tão grande que praticamente o homem ele acha que é livre, mas na verdade totalmente determinado por essas estruturas inconscientes, estruturas econômicas, estruturas sociais, né? Você vê como a mídia domina a opinião pública. A gente vai ouvindo aquilo ali, vai entrando e a gente fica falando aquilo, achando que a gente está sendo livre, mas na verdade está sendo determinado. Eu acredito o seguinte, que a maioria das pessoas é muito determinada. A gente vê isso na clínica. As pessoas, quando vê um comportamento neurótico, se você olhar, tem uma repetição em padrão familiar. Aquele corpo de dor da família, né, aquele sofrimento, ele se perpetua nos descendentes e a pessoa vai repetindo aquele mesmo padrão. Só que o que eu percebo é que quando a pessoa toma consciência disso, quando ela toma consciência, ela já olha de fora, ela já tem a possibilidade de repetir ou mudar. E quando ela consegue ressignificar as coisas, então ela pode dar o salto, pode fazer uma resiliência, pode fugir desse padrão de repetição. Então, a gente, por exemplo, a prática da meditação que eu vejo, né, que a gente pratica aqui no Sapiens, ela, na medida que você olha para o pensamento e você diz, se o meu pensamento está triste, eu não digo, eu estou triste. E na meditação você olha para o pensamento está triste, mas eu sou o observador que está olhando o pensamento. Se eu sou o observador que está olhando o pensamento, aí eu já não estou triste, é o pensamento que está triste. Isso já cria um distanciamento e você já não entra no mecanismo de repetição. Então, a prática da meditação, o processo de ressignificação, a criatividade, o homem tem esse aspecto. Então, a questão de tomar consciência, e aí você pode ter essa opção de repetir ou não repetir. Eu acho muito interessante que o Ramos colocou, que ele colocou aí um pouco resumiu um pouco o pensamento filosófico sobre determinismo e livre-arbítrio, né? Colocou também uma pitada de sociologia, né? E eu colocaria assim, agora uma colher de sal
transcendental, religioso, nessa receita, que não vai explicar também. Né? Não vai explicar, realmente é uma questão que suscita muitas dúvidas, não porque ela seja um obstáculo intransponível, mas em função dos nossos condicionamentos, os condicionamentos mentais, da especificidade de nós vivermos num mundo dual, de polaridades, e não perdermos ou nos afastarmos temporariamente da noção de unicidade do universo. Né? Então, as religiões nos dizem, todas as tradições espirituais, elas têm uma pedra angular que se chama Deus. E a Deus são colocados alguns atributos. Os principais atributos, né, dessa causalidade absoluta, que nomeamos no plano religioso Deus, seria onipotência, onipresença e onisciência. Essas três coisas. Essas três coisas justificam também, esses três itens justificam ensinamentos, expressões dos grandes enviados, inclusive Jesus, que nos disse certa vez que não cai um fio de cabelo, não cai uma folha seca sem a determinação, sem a permissão, sem a permissão da causalidade absoluta de Deus. Né? Então isso nos leva a ter um impulso inicial na direção daquilo que se chama de determinismo. No entanto, também as religiões nos falam de livre-arbítrio. Nos falam de livre-arbítrio e diz que o homem, inclusive com a permissão divina, o homem é dado a possibilidade de escolher. As religiões tradicionais, que são religiões salvacionistas, não? Elas inclusive colocam para o homem essa responsabilidade, impõe ao homem a responsabilidade de fazer uma escolha sob pena de ser encaminhado para a bem-aventurança eterna ou ser encaminhado para a danação eterna no inferno. Não? Eu na verdade, acho que para que a gente tenha uma ideia, uma noção que nos conforte, que vai encerrar a questão, que nos conforte acerca de determinismo e de livre-arbítrio, nós precisamos levar em conta que dentro da unicidade do universo, coisas que a gente tem estudado com muita frequência aqui, né? Dentro do uno existe a diversidade, que se manifesta, né, como formas. E para a existência das formas, é indispensável que exista uma tensão entre polaridades. O escuro e o claro, a luz e a treva, o calor e o frio, né, e por aí vai. Então, a questão transposta para o aspecto moral também tornaria indispensável que nós considerássemos essa polarização entre livre-arbítrio e determinismo. E isso me leva a afirmar que essa questão ela só pode ser mais ou menos resolvida, né, se tornar um conforto para nós, uma consolação, se nós a olharmos considerando essas duas perspectivas. A perspectiva cósmica, ou seja, da unidade do universo, e a perspectiva dual da experiência das formas, ou seja, do samsara, da roda das encarnações. No nível cósmico, ou seja, no nível da unicidade do universo, eu não consigo ver outra coisa senão aquilo que as pessoas colocam como determinismo. Os filósofos nomeiam como determinismo. Se eu ver outra coisa, eu vou ter que... Se eu conseguir enxergar outra coisa, eu vou ter que rever meu conceito de Deus também.
eu vou ter que mexer nos atributos de Deus, ou seja, na onipotência, na onisciência e na onipresença. Isso em termos cósmicos. Porém, na nossa experiência do dia a dia, nós temos essa sensação da pedra voadora que o Ramos citou no início da sua fala. Nós temos aquela impressão forte de que nós podemos fazer escolhas, de que nós podemos decidir, de que nós podemos, enfim, realizar determinações. Creio que isso se explica melhor, se tornaria mais fácil da gente lidar com essa aparente contradição. É uma aparente contradição, não? Se nós recorrermos a uma imagem mais contemporânea, chamando para nos ajudar uma imagem do mundo virtual, uma imagem do mundo da informática. Por exemplo, nós temos hoje os jogos eletrônicos, os jogos de computador. Num jogo de computador, o jogo de computador ele existe a partir de um código-fonte. Existe um programador, uma pessoa, um cérebro, que vai lá e compõe o código. Dentro daquele código estão todas as possibilidades do jogo. Quando se ganha, quando se perde, né? quando se entra numa encruzilhada, como sai, enfim, todas as possibilidades de ação de um jogador diante da tela, ali com o dedinho do mouse. Do ponto de vista de quem criou o código-fonte do jogo, o jogo está totalmente jogado, está totalmente decidido, todas as possibilidades estão ali. Porém, do ponto de vista do jogador, né, de quem comprou o jogo, colocou na sua máquina, as possibilidades estão abertas, tanto que você vibra, você se identifica e no final, se você vence, você diz: eu sou o cara, né? Eu sou inteligente, né? Eu consegui chegar aqui. Mas na verdade ele foi a pedra voadora, que foi atirada num determinado momento, numa determinada direção. Ou seja, a providência divina, ou a causalidade absoluta, se expressa a todo momento através de nós. Como a pedra voadora, nós podemos ter a impressão de que estamos nessa liberdade absoluta. Liberdade absoluta, o livre-arbítrio pressupõe que nós não temos relação com o universo. Essa é uma aceitação radical, digamos assim, do livre-arbítrio, pressupõe isso: nós estamos fora da rede, a tal ponto que nós podemos fazer uma decisão que em nenhum momento, em nenhuma instância, vai ser alterada pelo movimento do universo, por aquilo que se passa nos outros nodos da rede. E não é assim. Hoje nós sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim pela ciência, sabemos que não é assim pela filosofia, e sabemos que não é assim pela religião. Nós fazemos parte de uma teia, nós somos pontos de uma grande teia, e nós somos influenciados e influenciamos. Eu tiraria essa palavra, somos influenciados, nós interagimos como partes dessa teia, dessa grande teia cujo funcionamento, cujo domínio, cuja essência é um mistério para a gente. Então, do ponto de vista do jogador, que somos nós, né, tomado aí o nosso momento na roda de Sansara, dentro da encarnação, a noção ou a ilusão de que existe um livre-arbítrio, mas na verdade é sempre o conjunto todo que está se expressando de uma determinada forma
através de nós. Ô, João Marcos. A Vilma tinha... Você vai falar de Fábio? Não, eu acho que você colocou aí dois pontos importantes e eu quero chamar a atenção para um terceiro. Porque o livre-arbítrio, ele pressupõe escolhas, que você já tratou. Então, o elemento principal é a escolha. Só que esse processo aí depende de como que as pessoas se situam dentro das comunidades ou dos espaços onde eles são formados. Porque tem pessoas que são criadas sem escolhas, aprendem uma certa dependência. Então esse realmente é complicado. Porque ele vai exercer o livre-arbítrio com base no quê? Se ele nunca decidiu nada. Então isso é um aprendizado, realmente. Tem que se aprender a escolher. E aí você pode, diante de vários caminhos, você tomar aquilo que você acha que é mais adequado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é no finalzinho da tua fala. O problema é que nessa estrutura que a gente vive, houve uma exacerbação do individualismo. Então, quer dizer, o livre-arbítrio, ele pressupõe uma escolha, mas é uma escolha, de certa forma, compartilhada. Eu não posso tomar decisões que só implicam a minha pessoa, porque tem gente dos meus lados, direito e esquerdo, à frente e atrás. Então, tem uma coisa que é coletiva. Eu estou falando de pessoas, de relações de pessoas, mas se você colocou em termos do cosmos, da natureza. O que você está colocando já é o grau de complexidade. É a perspectiva a partir da roda do Sansara. O que você falou, eu diria, na minha opinião, está absolutamente correto, de uma perspectiva da roda do Sansara, que é onde quase todos nós conseguimos enxergar e tem a dificuldade de transpor. Entendeu? A gente vai até o horizonte ali, a gente olha, vai ali para a praia, e a gente vê o horizonte e tem a impressão de que o mar termina ali. É isso? Que tem uma cortina branca. Mas há muito mais mar além do horizonte que a gente consegue. Então, do ponto de vista do Sansara, aí entra o aspecto sociológico, que você está enfatizando. Só para terminar, é só uma frase. Quer dizer, o determinismo vem de quê? Vem dessa exacerbação. Então, o que eu acho que deve ser tomado como referência, eu quero impor. Entendeu? Aí é então, livre-arbítrio, né? Aí é onde começa a confusão. Não, o livre-arbítrio pressupõe um conjunto de coisas. Eu tenho que tomar decisões baseadas num conjunto de circunstâncias. É esse conjunto que sumiu diante do individualismo. Então, aí o que sobra é eu decidir e impor os outros. Não tem nada de livre-arbítrio aí. Esse é o totalitarismo. Não estou entendendo. Quer dizer, há uma inversão, inclusive, do significado das palavras. É isso que eu quero dizer. Nesse aspecto sociológico e nesse aspecto que está contido no nível da roda das encarnações de Sansara. A gente fala em livre-arbítrio, mas na verdade nós queremos impor um determinismo às outras pessoas. Só para dar um exemplo para sair do individual, o rio está aqui. Aí o administrador diz, mas nós vamos mudar o curso desse rio. Então não interessa se aquilo vai afetar quem está ali em X, Y, Z, não importa. Não entendi. Mas esse é um aspecto que você abordou muito importante, que eu pessoalmente concordaria com você, mas isso está no nível do Sansara. E isso não esgota essa questão. Porque quando a gente observa de um andar mais acima, de um degrau mais acima, você vai perceber o seguinte: existe todo esse jogo, né, dentro da roda das encarnações, existe esse aspecto, né, ilusório, onde nós colocamos os rótulos de determinismo e de livre-arbítrio, mas o que na verdade está acontecendo é o jogo. É o jogo. Todas essas possibilidades, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista da fonte, do ponto de vista do programador, elas estão previstas dentro do código do jogo. Como no jogo eletrônico também estão previstos momentos de falta, de pênalti, né? No código-fonte do jogo está previsto isso. Entendeu? Agora, o que o programador quis fazer, ou está querendo fazer com este código-fonte, foge à nossa possibilidade.
nós criamos algumas teorias, nós elaboramos alguns modelos, nós lançamos alguns palpites, mas a verdade que é um mistério. Esse é o mistério do início, é o mistério do meio, é o mistério do fim. Ok? Mas o que a gente gostaria de ressaltar é exatamente isso. É preciso, para confortar um pouco o nosso coração, considerar a questão nesses dois níveis. Um é o nível do samsara, em que podemos considerar o aspecto filosófico e sociológico e assumir o nosso papel. Quando nós dizemos tudo está, o jogo está jogado, em termos cósmicos, ele está jogado, não significa que a partir de amanhã nós não vamos tomar mais nenhuma decisão, nós não vamos pensar mais em nada. Não. A consciência vai continuar se expressando. Quando nós estudamos aqui um dos livros do Eckhart Tolle, nós vimos isso, né? Despertar de uma nova consciência. A consciência, ou seja, o divino, se expressa a toda hora através de nós. E não se expressa apenas naquilo que nós achamos que tem coerência, que está organizadinho conforme a nossa maneira de ver, conforme a nossa ideologia. Se expressa através do contraditório também. Daquilo que nos parece ser o fim do mundo, daquilo que parece que o diabo está solto e está mexendo com tudo. Não? Essa questão é complexa, não? Mas fica lançada aí essas provocações para que a gente continue meditando sobre ela. Porque vocês falaram aí do ponto de vista filosófico, sociológico, tudo, eu me lembrei de um outro saber que trata muito desse assunto do determinismo do livre-arbítrio, que é a astrologia, sobretudo a astrologia esotérica. O ramo da astrologia que trabalha numa perspectiva de evolução do homem e dentro dessa dimensão que foge do samsara. Então, naturalmente, é como se um desses aspectos da polaridade não eliminasse o outro. Porque quando você diz o que é o mal, é a ausência do bem. Um não está contido no outro. Todo oposto está contido no seu. O determinismo está contido no livre-arbítrio e o livre-arbítrio está contido no determinismo. Então, para a astrologia esotérica, quando você exerce o livre-arbítrio ao escolher como você deverá experienciar a vida, não é? É como se você tivesse tido um livre-arbítrio. Não é? E você não vai fugir das circunstâncias que no universo, na teia do universo em geral, já criada do jogo, você não vai fugir delas. Então, é como se você conseguisse, para evoluir, harmonizar o seu livre-arbítrio com algo que está programado já. O que você está dando aí é uma receita de qualidade de vida, inclusive. Que é a meditação, quando a gente... a meditação serenamente, que a gente consegue ver com mais clareza, a tendência do meditador é ajustar o seu desejo ao desejo do universo. Aí está a fórmula da felicidade, inclusive. Quanto mais eu tenho capacidade de sincronizar os meus impulsos com os desígnios do universo, mais equilibrado eu estou, mais aberto para curtir a vida, mais sereno, poderíamos dizer, mais feliz também. Ramos até deve se lembrar bem que há configurações planetárias que nós somos mais energizados para determinadas situações. Então, mais desafiados até. Por exemplo, você disse aí, quando eu consigo harmonizar a minha vontade com a vontade do universo, eu passo por um processo de conjunção. Então, mas o que eu estou falando significa a entrega, aquele pontinho que tem entrega. Não é exatamente uma coisa que as pessoas às vezes querem, é de
subjugar o universo ao seu desejo, entendeu? É a entrega. Eu não sei qual é a vontade, qual é o desígnio divino, ninguém sabe. Mas é no sentido de você se manter aberto, manter-se aberto para a vida e acolher a vida. Mas quando você tenta harmonizar, isso não está negando o que você está dizendo. Quando eu estou me harmonizando com o universo, harmonizando a minha vontade, é porque eu estou tendo uma atitude de entrega. Porque senão eu queria impor minha vontade. E nessa ocasião, eu não estou impondo minha vontade, eu estou harmonizando para sentir o que é que a vida quer de mim. Né? E isso você faz através da entrega. O que hoje eu questiono é essa coisa de eu aguardar, esperar com uma resposta precisa da vida, entendeu? A vida ela vai dando a resposta e você não é uma resposta articulada. Sim, claro. Isso não é um oráculo. Não é uma você mensagem, faz a consulta e ele dê a resposta. Não é uma mensagem articulada. Não. Mas às vezes não. Mas é uma mensagem vivenciada, sentida, né? Porque quando você interage de uma forma harmoniosa, você sente, não é, que a energia ali, predominantemente ele conduz dentro sempre da perspectiva da evolução. Porque se a gente fugir dessa perspectiva, aí a gente se perde. Porque você sempre achar que aquilo que eu estou achando melhor para mim é o que é o melhor. Mas se eu me entrego, eu vou saber que esse processo vivenciado, sentido por mim, é melhor para. É como fugindo do individualismo, né? Dentro do processo evolutivo individual e coletivo. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.